Pessoal, a Executiva Nacional do PSDB aprovou nesta terça-feira a fusão com o Podemos. Então vamos com o André Anelli, que vai trazer mais detalhes para a gente agora, porque essa fusão deve ser aprovada numa convenção partidária. Quais são os próximos passos, Anelli? Bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Nessa convenção partidária, então, deve haver a votação, ou seja, a aprovação. Esse é o objetivo, para que haja essa fusão entre o PSDB e também o Podemos. E essa é uma notícia que a gente traz no momento em que aqui no Congresso Nacional, uma outra federação, daqui a pouco a gente entra em detalhes a respeito desse assunto, acontece nesse momento no Salão Negro da Câmara dos Deputados, a cerimônia que anuncia a federação. Aí não é uma fusão, é uma federação que vai durar por 4 anos entre, então, dois partidos, entre o União Brasil e também o Progressistas, o chamado PP, o Progressistas. E nessa federação acabam então os dois partidos atuando como se fossem um só, mas ainda mantendo os diretórios separados pelos próximos 4 anos. E nesse momento também esses dois partidos que atuam agora como uma federação vão ter também 2 presidentes, Antônio Rueda, que é o líder, que é o presidente atualmente do União Brasil, e também Ciro Nogueira, que é o líder, o presidente do Progressistas. A partir do ano que vem, a partir de 2026, é que deve haver então uma escolha de presidente único, e possivelmente esse nome mais cotado nesse momento é o do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, mas isso ainda será definido nos próximos meses. No mesmo dia que acontece nesse momento aqui no Congresso Nacional essa cerimônia de federação União Brasil e Progressistas, aí sim a gente retoma então aqui a nossa conversa, né, Evandro, para destacar que PSDB e também o Podemos vão realizar essa fusão a depender então das decisões internas dos partidos, e inclusive o líder do PSDB no estado de São Paulo, o prefeito de Santo André, já afirmou que essa fusão entre PSDB e Podemos representa o renascimento do Partido Tucano. Hoje foi um passo importante desse movimento partidário que a gente tem articulado e tem feito vários diálogos já há alguns meses, e foi a materialização desse desejo que o PSDB tem e o Podemos também tem de unir forças para apresentar um projeto longe da polarização, um projeto de centro, um projeto político racional para o Brasil. Então foi um momento importante, marcante. Aqueles que apostaram no fim do PSDB hoje testemunham um renascimento, um novo início, com mais musculatura política e com o mesmo conteúdo de sempre, de formuladores de políticas públicas, de pensadores, de acadêmicos, que o PSDB tem na sua história e no seu DNA. Portanto, essa declaração do líder do PSDB em São Paulo, prefeito de Santo André, Paulo Serra, ele que é economista. E aí, atualizando a informação para você que está aqui no 3 em 1 da Jovem Pan, agora há pouco a cúpula do PSDB aprovou, e isso foi por unanimidade, a convocação de uma convenção do partido que deve alterar então o estatuto interno para viabilizar a incorporação ao Podemos. E a expectativa é que esse evento aconteça no próximo dia 5 de junho. Evandro. Agora, Anelli, eu queria falar um pouquinho também sobre a federação, né? União Brasil e PP. Foi oficializada? Já sim, Evandro, conforme eu disse agora há pouco, continua acontecendo aqui no Congresso Nacional, no Salão Negro ali da Câmara dos Deputados, uma ampla cerimônia que reúne diversos parlamentares das duas siglas, tanto do União Brasil quanto do Progressistas, e agora formando essa federação, já que os dois partidos passam a atuar juntos pelos próximos 4 anos, e essa federação ultrapassa partidos como o PL, também a federação formada por PT, PCdoB e PV aqui no Congresso Nacional, passa a ser então o União Progressista, esse é o nome da nova federação, a maior federação em número de parlamentares no Congresso Nacional. São 108 deputados federais e 14 senadores, e a expectativa agora então é que essa federação consiga ainda mais força para negociações, principalmente em relação a comissões também aqui no Congresso Nacional.
Entretanto, acaba se formando aquele impasse que a gente já vinha destacando ao longo dos últimos dias. Por exemplo, a sucessão. Quem é que vai ser, então, o presidente do partido a partir de 2026, da federação, melhor dizendo, a partir de 2026, uma vez que nesse momento existe uma copresidência entre Antônio Rueda, que é atual presidente do União Brasil, e também Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, e a partir do ano que vem deve haver um único presidente. Outro impasse que a gente destaca também é em relação à disputa pelo Palácio do Planalto. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ele já lançou a pré-candidatura dele à presidência da República pelo União Brasil. Por outro lado, no Progressistas, há quem defenda a candidatura de alguém que seja apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, e um dos nomes mais cotados é o da ex-ministra da Agricultura, a atual senadora Tereza Cristina. Portanto, esse impasse, além da presidência, também deve ser resolvido para que o partido consiga caminhar de forma uniforme nessa federação. Evandro. Muito bom, Anelli. Obrigado pelas informações, pelo reforço aí. Até já. Gente, quero falar agora com o Zé Maria Trindade, porque o União Brasil, né, Zé Maria, recebeu o carinhoso apelido de Desunião Brasil. Agora faz uma federação com o PP e seria o quê? União Progressista ou Desunião Progressista, com muito mais gente nesse bolo? São os progressistas que querem ser conservadores. Essa força que em números é gigantesca, né? Além de ser o maior número de deputados, uma posição muito forte no Senado Federal, entre os maiores, tem o maior número de prefeitos, tem governadores, ministros, ou seja, uma grande força partidária formal. Não é só a desunião ali entre os líderes, tem líderes demais, que é um desafio nessa convivência, mas também a ideia de formar um grupo conservador e se opor ao presidente Lula. Claramente é um partido que nasce para ser de oposição, para contestar a chapa do presidente Lula em 2026, mas também o ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma opção. O discurso que eu ouvia nas conversas lá com os líderes, há um ponto em comum, que é o seguinte: nós precisamos de sair desta tensão na política, né? desse mundo binário do sim e do não, do Lula e do Bolsonaro, e criar um grupo, uma opção muito importante para os conservadores, ou seja, a difícil missão de isolar o ex-presidente Jair Bolsonaro e formar um palco conservador para se contrapor ao presidente Lula. Qual é a dificuldade? Não existe base. Isso aí é como construir uma cobertura de 5 quartos, 5 suítes, com piscina e tal, mas sem a base. Cadê a base desse pessoal? Não tem a base, é ali. O PT tem a base partidária, sindicatos. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem a sua base política forte, e é o PL. E esses líderes não querem dar essa hegemonia ao PL, né, de lidar com os conservadores e com a direita. Olha que pretensão. É claro que isso pode dar certo, mas é muito difícil. O grande teste será 2026, e ali a gente chama na política, vamos ver quem tem garrafa para entregar, ou seja, votos, base. Quem tem garrafa para entregar, hein, Gustavo Segré? Eu não sei até agora quem tem, porque com essa movimentação, eu não sei se os militantes, os afiliados desses partidos estão tão de acordo com essas fusões. Muitas vezes são valores diferentes, são propostas diferentes, mesmo estando numa questão ideológica parecida, centrão, nem sempre os partidos estão concordando em tudo, e muito menos os militantes. A vida conta é que se o Piper não está num partido e eu estou em outro partido, então, por que juntar o partido? Parece seria o Piper não está de acordo, ou eu não estou de acordo com o meu partido, migro para o outro partido. Mas uma fusão dá mais a sensação indo para uma potencialidade de poder, que pode ser válido, na política tudo isso é válido, ou uma necessidade de subsistir. Eu não sei muito claramente em qual. O PSDB me parece mais a segunda, a necessidade de subsistir e não tanto de poder. Mas, de qualquer maneira, são opções, é válido, o centro tem um poder gigantesco e quando está na polarização, o centrão se beneficia.
Ô, Fábio Piperno, o Segré mencionou, o centro tem um poder que já é gigantesco. Haveria necessidade de uma federação e, já que há uma união, de certa forma, desses partidos do chamado Centrão, por que uma federação seria mais interessante ainda para partidos como União e Brasil e PP? Ô, Evandro, primeiro que eu acho que eles têm perfis muito parecidos e a federação ela é inevitavelmente um caminho também para que essas siglas envolvidas elas aumentem o bolo no momento da distribuição dos fundos partidários, fundos eleitorais e principalmente cargos em comissões. Então, nesse sentido, é uma soma. Agora, existe algo que contraria a matemática. Quer dizer, 50 e poucos parlamentares de um lado, 50 e poucos do outro, isso aí não vai chegar a essa soma de 104. Toda vez que há esse tipo de junção, de fusão ou federação, chamem como preferirem, tem deputado que não concorda e vai embora. Foi assim, por exemplo, com PSL e DEM. Muita gente acabou indo para outras agremiações. E eu não duvidaria que isso ocorresse agora, até porque o problema, a questão, a divisão que a gente tanto falou em relação à União, ela também existe no PP. O PP também tem gente no governo Lula, o PP também tem seções estaduais, principalmente no Nordeste, que são simpáticas ao presidente Lula. E outra coisa, hoje mesmo já saiu pesquisa aí com recuperação da popularidade aí do presidente Lula. Imagina se essa turma do Nordeste, principalmente, falar, opa, pera lá, será que vale a pena eu embarcar de fato em um projeto oposicionista? Da mesma forma, tem a turma ligada ao presidente Bolsonaro. Então, eu acho o seguinte, todas as dúvidas que a gente tinha em relação às dificuldades de unidade do União Brasil, elas ficam agora 2 vezes maiores. Concorda, Gani? Concordo. Aliás, essa análise aí que o Piperno fez, eu concordo integralmente. Primeiro porque é uma tendência hoje, federação, porque é uma briga por tempo de televisão, por recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário. Então, isso vai se tornar cada vez mais comum. Agora, dado que o cenário eleitoral é dominado por forças fisiológicas, por que a gente chama aí de centrão, é claro que também vão ocorrer atritos, né? Dentro do centrão também ocorrem rivalidades, também tem desunião. E aí acho que o Piperno pontuou muito bem o caso do PP, que também se assemelha, talvez em menor grau, em relação ao União Brasil, mas também tem as suas rivalidades. Você tem o André Fufuca, mas também você tem o Arthur Lira, você tem outras alas ali muito mais próximas do bolsonarismo. Agora, eu não vejo que essa fusão entre União e PP vão conseguir votos dos conservadores. Eu acho que quem conseguiu isso da melhor forma foi o PL, por enquanto. O PL que também tem uma origem fisiológica, mas até agora foi o partido que conseguiu acomodar o bolsonarismo. Vamos lembrar que o PSL lá atrás tentou fazer isso, foi um partido criado para acomodar o bolsonarismo e não deu certo. Não vejo que eles vão conseguir atrair votos conservadores, porque o DNA é muito mais fisiológico de centrão do que uma agenda conservadora, como é o Partido Republicano nos Estados Unidos. Ô Zé, eu quero te ouvir também sobre essa fusão de Podemos com o PSDB. É a última estratégia na qual o PSDB pode se agarrar para sobreviver, para respirar um pouco? Pois é, eu estive conversando com um ex-integrante do PSDB e ele me dizendo sobre o partido se perdeu por falta de bandeiras, né? O PSDB nasceu do MUP, o Movimento Unidade Progressista, do MDB, e ali reuniram os deputados e senadores, né, mais à esquerda do MDB e fundaram o PSDB. Né? Era aquela social-democracia, uma grande novidade e tal, e foi formado o partido com muitos líderes, né? Já nasceu cheio de líderes. E logo depois teve um grande feito que foi o Plano Real. E depois outros, uma gestão com rigor fiscal absurdo, né? Para se ter uma ideia, Fernando Henrique, presidente da República, fez uma intervenção no Banespa no dia seguinte à posse de um grande aliado, Mário Covas, no governo de São Paulo. Para se ter uma ideia, fez intervenção no banco de um grande amigo financiador de campanha, que foi o Bamerindos, né? Então, era
esse o jeito de administrar Tucano. Independente de quem se tratava, era o Estado mais importante. E aí feria amigos, enfim, era o jeito que é o jeito ideal. E aí me diz esse integrante, né, que é o seguinte, que normalizou. Então, assim, o Plano Real normalizou. Ninguém mais lembra de como era antes e agora o Plano Real é de qualquer candidato à presidência. A lei de responsabilidade fiscal normalizou. Então o PSDB acabou ficando sem bandeiras, sem essa garra. A política precisa dessa paixão, né? E aí os líderes começaram a sair. E há uma coerência nesse PSDB Podemos, porque quem saía do PSDB, Álvaro Dias e tal, ia para o Podemos. Então é uma união, mas eu não sei se ressuscita PSDB, isso jamais. É muito difícil ressuscitar um partido. É melhor criar um novo do que ressuscitar um antigo. Exatamente, Zé.